Muito bem. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho no estudo dos componentes de sistemas hidráulicos. Quais seriam os objetivos? Ter uma visão abrangente e resumida do sistema hidráulico e das partes que o compõem. Estão disponibilizados no Moodle o estudo de diversas partes dos sistemas hidráulicos e de propriedades e fenômenos que acontecem nesses sistemas. Porém, estudar esses vídeos de forma isolada, sem ter a visão geral do que é um sistema hidráulico e como essas partes estão relacionadas, muitas vezes traz uma visão muito insuficiente e distorcida. Então, esse vídeo tem esse objetivo de situar onde estão essas partes dentro do circuito. E daí, na sequência, um segundo objetivo seria apresentar o funcionamento de um circuito hidráulico e as formas de representação por simbologia, entendendo que a forma de linguagem utilizada na área de sistemas hidráulicos e pneumáticos é através de símbolos e a construção dos circuitos se dá através da interligação desses símbolos. Então, algumas interpretações iniciais e fundamentais vão ser feitas nessa aula, a qual pode ser dividida em 2 ou 3 partes. Bom, a primeira pergunta é como é a estrutura de um sistema hidráulico. Assim, genericamente, nós podemos utilizar essa figura como uma referência para entendermos os diferentes partes, sendo que essas partes elas se dividem em grupos ainda menores, que são os componentes hidráulicos. Então, nós precisamos de uma fonte de energia. Essa fonte vai ser, na maior parte dos casos, um motor elétrico. Ela vai estar ligada no grupo de geração, que é a nossa unidade de potência hidráulica. Aqui vai ter o componente denominado de bomba hidráulica, que é o responsável por estar enviando o fluido sob pressão para a unidade. Depois temos o grupo de controle, que vai controlar as variáveis de trabalho do grupo de atuação. Então, o grupo de atuação são os componentes denominados de atuadores, que são os responsáveis pela atuação direta nas cargas e que eles vão realizar algum tipo de trabalho ou atividade. Para que esses atuadores trabalhem de forma correta, o grupo de controle, então, é o responsável por direcionar o fluido, por controlar as variáveis principais dos sistemas hidráulicos, que são a pressão de trabalho e a vazão. E depois, todos esses grupos estão relacionados por um grupo de ligação, a qual permite que o fluido hidráulico, que é o elemento de transferência de força e de movimento para os atuadores, ele possa permitir que essa energia venha a fluir em todos os grupos desse sistema hidráulico. Aqui, mais diretamente falando de um circuito hidráulico, está mostrada essa figura esquemática. Então, isso significa que ela não é literal no sentido de representação, mas ela nos dá uma visão mais didática sobre as partes de um sistema hidráulico. Então, a ideia qual é? É que o elemento de trabalho, que são os atuadores, nesse caso está representado por um cilindro hidráulico, recebam a energia hidráulica que provém lá da unidade hidráulica, que é essa nossa unidade de potência. Então, como dito na figura anterior, nós temos a nossa fonte de energia, que é o motor elétrico. Ele está ligado mecanicamente à bomba hidráulica. A bomba hidráulica é o grupo de geração, e a bomba hidráulica, então, ela vai succionar o óleo de um reservatório. Esse óleo ou fluido hidráulico, ele vai estar sendo bombeado. Na saída da bomba, esse fluido já recebe alta pressão e depois ele é enviado, a
partir de alguns componentes até chegar ao cilindro hidráulico. E nesse caso desse cilindro hidráulico, ele está realizando um processo ali de compressão em um produto, talvez um ferro velho, um carro sendo compactado para venda, né, do material, do metal que o compõe. E para que esse cilindro venha trabalhar corretamente, ele precisa então realizar o seu movimento no sentido da esquerda para a direita, que nós estamos denominando de movimento de avanço. E essa transferência de energia é dada do fluido para a haste do cilindro. Energia hidráulica é transformada em energia mecânica. Essa energia mecânica está relacionada com a força do cilindro e com a velocidade com o que ele está se movimentando. E o fluido que está chegando de um lado, que estava dentro do cilindro do outro, ele está retornando para o reservatório. Então esse elemento intermediário entre a unidade de potência e o nosso atuador é denominado de grupo de controle direcional. Então esse grupo, essa função ela é realizada através de um componente chamado de válvula, e essa válvula, então, nesse caso, a função dela é direcionar o fluido para fazer o cilindro avançar ou para fazer o cilindro retornar. Observem que esses canais em vermelho ou em azul, eles representam o fluido que está indo para o cilindro e o fluido que está retornando para o reservatório. E que essa válvula possui dois quadrados, que são os dois estados que essa válvula pode assumir. Então essa válvula, se estiver no quadrado da esquerda, ela está mandando o óleo para pressurizar essa região à esquerda do cilindro e despressurizar a região à direita. E esse desequilíbrio de pressões faz com que essa força à esquerda seja muito superior à força à direita, o que vai promover o deslocamento do cilindro no sentido de execução da sua tarefa, do seu trabalho. Contudo, quando a válvula assume essa posição à direita, esse segundo quadrado, observem que as linhas estão cruzadas. Então isso significa que o óleo que está chegando desse ponto aqui e que está vindo lá da bomba hidráulica, quando a válvula estiver nessa posição, esse óleo vai estar sendo enviado aqui para esse lado, à direita da haste do cilindro. Isso então vai promover o recuo desse cilindro, uma vez que o outro lado, né, no caso aqui da posição em X, né, vai estar interligado com o reservatório. Bom, isso aqui é um resumo daquilo que a gente vai daqui a pouco dar uma estudada com maiores detalhes. Outros elementos que estão também descritos nesse esquema estão aqui logo na sequência da bomba, nessa linha de pressão. Então o primeiro deles está aqui, relacionado com o controle de pressão. O controle de pressão, né, essa válvula aqui é uma válvula que está bloqueada através dessa esfera, que é o nosso elemento de bloqueio, e tem uma mola que faz com que ela permaneça bloqueando. Contudo, quando essa pressão se tornar superior a esse esforço da mola, isso vai fazer com que a pressão possa estar descarregando para o reservatório. Então essa válvula que realiza o controle de pressão é denominada de válvula de alívio ou válvula limitadora de pressão e eventualmente também é chamada de válvula de segurança. E a função dela, basicamente, é a proteção do circuito contra um excesso de pressão, uma vez que ela se mantém fechada e só vai abrir na situação em que essa pressão assumir um valor muito alto acima do valor ajustado na válvula limitadora de pressão. Na sequência da válvula, nós temos um filtro, nesse caso um filtro localizado na linha de pressão. E a função de um filtro, intuitivamente todo mundo entende, é filtrar e eliminar os resíduos, os componentes que são contaminantes no circuito. Na sequência, nós temos esse outro elemento que parece um pouco estranho, mas ele representa um estrangulamento em uma válvula. O que faz o estrangulamento? Ele reduz a área de passagem. Então, muitas vezes, se necessita
ajustar a velocidade com que esse cilindro se movimenta. Ele não pode se movimentar de forma muito rápida, porque dependendo do trabalho que ele vai executar, muitas vezes esse trabalho tem que ser feito de forma bastante lenta e gradual. E para se restringir quanto de óleo vai chegar a ele, nós usamos então esse componente que ele está relacionado com o controle da quantidade de fluido que está chegando, que é chamado de vazão, que é uma unidade física que a maioria de nós já tem conhecimento. E o controle de vazão, então, ele está relacionado com a velocidade. Assim como nossa válvula de alívio, ela está relacionada com a pressão, e a pressão, por sua vez, regula a força do cilindro. Muito bem. Vamos então agora para um estudo um pouco mais detalhado desses vários elementos que compõem o sistema hidráulico. Nessa figura à direita, novamente vemos um desenho esquemático. Não é idêntico ao anterior, ele se assemelha em parte, e ele mostra em corte os vários componentes do circuito hidráulico. Então, ele acaba sendo um desenho um pouco mais técnico. E aqui nós vemos, então, na unidade de potência e condicionamento desse fluido hidráulico, vemos os principais elementos. Vemos uma bomba hidráulica em corte, nesse caso aqui uma bomba de engrenagens externas. Essa bomba, então, vai succionar o óleo a partir desse reservatório. E nessa linha de entrada, que está em verde, ela é chamada linha de sucção. O óleo, então, sendo deslocado aqui pelas engrenagens, essa engrenagem ela desloca o fluido de forma estanque ou aproximadamente estanque, de modo que esse óleo, uma vez expulso, ele não consegue retornar pela bomba de engrenagem devido às folgas estreitas. Na saída, na linha em vermelho, que é denominada linha de pressão, então nós temos a nossa válvula de alívio, válvula limitador de pressão, que é uma válvula que vai permanecer fechada, a não ser que a pressão, que está indicada nesse indicador de pressão, que é chamado de manômetro, essa pressão ultrapasse o valor pré-ajustado na mola de regulagem. Na sequência, nós temos uma válvula de retenção, depois nós vamos estudar a função dessa válvula, mas em resumo, é uma válvula que vai permitir a passagem do óleo, mas não vai permitir que ele retorne. E depois da válvula de retenção, nós temos a válvula direcional, que é aquela que foi mencionada antes, representada por sua simbologia aqui ao lado, com as duas posições, os dois quadrados, mostrando o sentido da vazão de óleo através dessa válvula. Então, nesse caso mostrado aqui nessa simbologia, nós observamos que as setas que indicam o direcionamento do fluido estão cruzadas. Então, o óleo estaria chegando desse ponto P, que representa a pressão, para a saída B, e a saída B estaria fazendo o óleo chegar aqui no cilindro para gerar o movimento aqui de retorno, ou seja, ele estaria se deslocando da direita para a esquerda. E esse óleo que estaria aqui na região da esquerda, ele vai vir, passar por essa linha e voltar lá para o reservatório. Tá? Aqui, antes de chegar no reservatório, ele passa por esse elemento que tem essa linha tracejada, que é o filtro de retorno. Então, essa linha azul, ela já está indicando isso. O óleo, vamos acompanhar o caminho do fluido, o óleo está chegando na válvula direcional. Ela, de acordo com a sua posição atual, que ela está representando aqui na simbologia, ela está direcionando o óleo da bomba para o retorno do cilindro. Esse cilindro, então, estaria voltando. E esse óleo aqui, como nós precisamos ter um desequilíbrio de forças, esse lado à direita está pressurizado, enquanto que o da esquerda está sem pressão. O óleo passa pela válvula direcional e volta para o reservatório. Observe então que antes de voltar para o reservatório, ele passa por esse elemento filtrante que possui essa simbologia que está aqui mostrada. Então, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes sobre o estudo
da maioria desses componentes, uma vez que nós temos vídeos específicos para eles. Mas aqueles que são essenciais para o entendimento do circuito, esses sim vão ser descritos aqui com alguma profundidade de detalhes. Também observem o seguinte, que esse óleo, antes de chegar no cilindro, ele está passando por essa válvula aqui, ó, que está representada por essa simbologia. E essa válvula, nós vamos estudar depois o entendimento do símbolo, ela representa aquele componente do grupo de controle de vazão. Então, ela vai ser responsável por dosar quanto de óleo está chegando até o atuador, de modo a permitir que essa velocidade dele possa ser regulada. E se diz regulada porque essa válvula ela tem uma região que é chamada de manopla, em que se pode girar essa manopla para aumentar ou diminuir a área de passagem do óleo que está chegando ao cilindro. Isso aqui é o mesmo princípio de funcionamento de uma torneira, né? Abre mais ou abre menos. Isso então vai estar definindo quanto de vazão vai estar passando. Bom, aqui nós temos então só um exemplo muito rápido do sistema de filtragem. O óleo estaria retornando lá do circuito hidráulico, contendo uma série de contaminantes, né, gerados muitas vezes pelo próprio circuito. O próprio funcionamento de uma bomba, por exemplo, vai criar em uma quantidade muito pequena, né, um resíduo decorrente do contato aí aproximadamente direto entre as partes metálicas em movimento, que é chamado de limalha de ferro. É assim, esse pequeno resíduo, né, juntamente ali às vezes a vedação em contato com o óleo mineral, né, acaba tendo um pouco ali de desgaste. Então esses desgastes naturais eles acabam então ficando retidos, né, aqui no filtro hidráulico antes de voltar para o reservatório e antes de ser novamente succionado pela bomba hidráulica. E a contaminação do óleo é o principal problema de manutenção, ou melhor, que justifica a manutenção periódica das unidades hidráulicas, porque essa contaminação, né, dado os dados estatísticos, se diz que entre 70% e 90% das falhas nos sistemas hidráulicos se devem pela contaminação do óleo. E essa contaminação pode ter diversas origens, e também tem um vídeo que fala sobre filtragem, um vídeo específico, e por isso eu não vou me detalhar, apenas contextualizar e mostrar para vocês aqui uma figura de uma escavadeira hidráulica trabalhando aqui na remoção de terra, e só pela poeira que está sendo levantada, nós vamos imaginar que esse aqui é um ambiente denominado hostil para um sistema hidráulico. Se vocês observam com algum detalhe aqui nessas figuras, vão ver que o movimento da pás e dos braços dessa escavadeira, ele está sendo feito aqui por cilindros. E esses cilindros, então, eles têm uma haste, e essa haste está em contato aqui com essa poeira. E então, ainda que seja uma proporção menor, algum nível de contaminação ele acaba sendo introduzido pela região de trabalho. A própria esteira dessa escavadeira, ela funciona, o movimento dela é gerado através de motores hidráulicos. O que é um motor hidráulico? Ele é semelhante a um cilindro, só que ele recebe óleo sob pressão, e ao invés de ele transformar essa energia em movimento em linha reta, como faz um cilindro, o motor transforma a energia em movimento rotativo, e por isso, no movimento rotativo é que faz a esteira estar funcionando. E aqui ao lado nós vemos então o reservatório. Então, o reservatório em suas diversas partes, né, que são necessárias em todos os reservatórios hidráulicos. Alguns têm uma quantidade maior, outros menor de itens, tá? Então, é daqui, antes de retornar para o reservatório, muitas vezes que se coloca um filtro para minimizar a entrada de contaminantes. Também temos um vídeo sobre reservatórios que está postado e liberado lá no Moodle.
Bom, agora sim nós temos uma descrição de um circuito hidráulico. Por que é denominado circuito? Porque ele é composto de diversos componentes que vão estar trabalhando de forma conjunta para a obtenção de um objetivo final. E esse objetivo final é executado pelo atuador, que nesse caso aqui é esse cilindro hidráulico denominado de dupla ação, porque ele pode receber óleo tanto no sentido de promover o avanço, ou seja, o movimento da haste para a direita, quanto o retorno, que seria o movimento no sentido contrário. Então ele precisa do óleo em ambos os sentidos para conseguir realizar o seu movimento, e por isso que ele está associado à denominação dupla ação ou duplo efeito. E aqui abaixo nós temos os componentes vistos anteriormente, uma representação esquemática aqui do reservatório, a linha de sucção, a bomba hidráulica. Essa seta apontando para fora está indicando que o fluido está saindo da bomba. Como o nome diz, a bomba vai bombear o fluido hidráulico. Essa bomba está ligada, nesse caso aqui, a um motor elétrico através de um eixo de transmissão, ou um eixo que transmite rotação e transmite torque. E na saída aqui da bomba hidráulica, nós temos aquele componente que nós associamos com a segurança, com a proteção do circuito, que é chamada válvula limitadora de pressão ou válvula de alívio. Logo na sequência temos um filtro. Essa linha tracejada representa o elemento filtrante. O óleo passa no meio aqui desses tracinhos e os contaminantes ficam retidos nos traços, como uma forma simbólica de funcionamento. Logo após, o óleo então passa por aquele componente que foi denominado que estrangula o óleo, ou seja, ele vai restringir a área de passagem. E aqui nós temos a associação com essa seta atravessando o componente, ou seja, quando um componente hidráulico possui uma seta, isso indica que aquele componente possui regulagem de alguma variável. Então aqui nós temos uma regulagem da vazão, de quanto de óleo está passando através dessa válvula. E logo após, encontramos a válvula direcional com duas posições e com essa quantidade aqui de canais de acesso, o canal de entrada, o canal de saída, aqui à direita um segundo canal de saída e um outro canal de entrada. Então nós teríamos uma válvula que é dita válvula de 4 vias e que está direcionando o óleo até chegar ao atuador. E depois, na linha de retorno, o fluido retorna ao reservatório. Muito bem, então como o objetivo aqui era o de expor o circuito completo e agora trazer detalhes sobre as partes desse circuito, nós vamos começar então aqui com a parte de controle de pressão. Porque um circuito hidráulico, ele necessita obrigatoriamente possuir uma válvula que limita a pressão de trabalho com o objetivo de proteger o componente em sua variável de trabalho. Então esses componentes eles são projetados para trabalharem com uma determinada pressão. Então essa pressão 200, 250, 300 bar é uma unidade bastante comum nessa área de hidráulica. Então, se essa pressão para o qual aquele componente foi projetado for ultrapassada, isso pode gerar um dano, né, que vai prejudicar o funcionamento daquele circuito. Bom, vimos também que a válvula de alívio, que é essa representada por essa simbologia, ela então protege. E aqui esquematicamente é muito fácil de se compreender o funcionamento da válvula. Só repetindo o que foi dito anteriormente. Quando essa pressão da linha ultrapassar o valor ajustado na mola, então o elemento de bloqueio aqui ele vai ceder e o óleo vai passar através da válvula de alívio, vai passar por um filtro e vai novamente retornar ao reservatório. Essa é a condição normal. Se essa pressão não ultrapassa o valor máximo, então essa válvula ela se mantém fechada e daí
muitas vezes se vê a denominação de que essa é uma válvula NF, ou normalmente fechada. Outro detalhe aqui é a simbologia que explica o funcionamento dessa válvula, que está mostrada aqui eu estou com o indicador do mouse para mostrar, para destacar a simbologia utilizada. Então a simbologia das válvulas e dos componentes hidráulicos e pneumáticos, eles têm assim um entendimento, a função deles é dar um entendimento da função daquele componente. Então aqui no caso da válvula de alívio, essa é uma válvula, como a gente viu, uma válvula que está sempre fechada, porque a função dela é proteção, só abre num momento específico. Então o que vai fazer nos entender que a válvula é fechada está no fato de que nós podemos observar aqui, ó, a linha de pressão P e a linha de saída ou de tanque, que é o nosso reservatório T. A setinha ela não está interligando as duas, a setinha está deslocada aqui para a esquerda. Essa setinha só vai ligar a entrada P com a saída T quando essa pressão aqui, ó, na entrada for maior do que a força regulada nessa mola. Então essa mola, por ter uma seta que está cruzando ela, a gente já sabe que é uma mola regulável. Alguém pode vir aqui e ajustar essa pressão de trabalho. Então como que a gente vai interpretar? Quando a pressão de trabalho, então, ela está atuando na válvula, ela está atuando na entrada da válvula aqui, ó. E essa linha tracejada, que é chamada de linha de pilotagem, ela vai então estar representando um canal interno em que a pressão vai estar atuando. E a pressão está atuando aqui, ó, contra a seta, tentando empurrar a seta para a direita. Mas a mola que está no lado oposto, ela tenta empurrar a seta para a esquerda. Enquanto a força de mola for maior que a força de pressão, a seta continua deslocada, não interligando a entrada com a saída. Porém, a partir do momento em que essa pressão aqui, ó, na saída da bomba for maior do que o ajuste da mola, então vai indicar que essa linha de pilotagem vai transmitir a pressão, vai deslocar a seta, vai interligar a pressão com a saída T, que é o reservatório, e vai permitir então a descarga desse fluido sem ocasionar um excesso de pressão. Então aqui embaixo estão os dois objetivos dessa válvula, que é a proteção e a regulagem da pressão do circuito hidráulico. Eu também preciso de uma regulagem, porque esse atuador aqui, ó, um A, a função dele é alguma função específica. Naquela figura anterior ela era de esmagar lá o carro para ferro velho. Então qual é a força que ele precisa ter? Essa força está relacionada diretamente com a pressão de trabalho e com o tamanho do cilindro, que é a área dele. Então, o produto dessas funções gera força. E essa pressão aqui é regulada onde? Na válvula de alívio. Porque se essa válvula tiver com uma pressão muito baixa, então antes mesmo do cilindro conseguir esmagar a carga, né, a válvula vai abrir e vai então redirecionar o fluido de volta para o reservatório sem ele ter alcançado a pressão ou a força necessária para ele executar a sua função. Então é importante observar essas duas funções da válvula. O outro componente então que está presente nos circuitos hidráulicos, assim, em 90% deles, é a tal da válvula direcional. E o nome também é bastante elucida a função da válvula, que é a válvula que tem a função de direcionar o sentido do fluido e de bloquear ou liberar a passagem dele. Então aqui, ó, nessa figura anterior nós tínhamos visto essa condição de uma válvula que tinha dois estados ou duas posições e tinha setas, ou seja, as setas indicavam que era uma válvula direcional de 4 vias e 2 posições. É isso que essa abreviatura está representando. Onde estão as 4 vias? A pressão P, a saída está ligada com a saída B. Aqui a saída A está ligada com o reservatório T. Então nós temos uma válvula de 4 vias. E essa válvula pode assumir a posição da direita, que está promovendo o retorno do cilindro, ou a posição da esquerda, que vai realizar o avanço. E quem faz essa função é essa alavanca aqui, ó. Então também nós temos uma representação de uma alavanca, que é a nossa forma de acionamento para a válvula assumir a posição da esquerda.
Quando essa alavanca ela deixa de ser acionada, tem a mola aqui à direita que faz ela voltar à posição da direita. Então esse é o princípio de funcionamento de uma válvula direcional. E aqui a animação ela ilustra isso. Então aqui, ó, então quando a alavanca está acionada, a pressão P, que está saindo dessa bomba de engrenagens que está succionando o óleo do reservatório, ela vai mandar o óleo então aqui da pressão P para sair da A. O óleo vai chegar no cilindro e o óleo da saída do cilindro vai estar saindo aqui de B para T e voltando para o reservatório. Tá? O T vem do inglês de tanque. Tá? Nós, em português, nós denominamos esse componente não de tanque e sim de reservatório. Tá? Seria o nome técnico atribuído a ele. Também observem que nessa animação nós vemos o que? O manômetro, que é o indicador mostrando a pressão de trabalho, e a válvula de alívio, ou limitador de pressão, que está também protegendo o circuito e garantindo a pressão necessária para que esse cilindro hidráulico possa estar elevando essa carga. E aqui ao final nós vemos o desenho interno de uma outra válvula, não é a mesma que está aqui. Essa mostrada aqui com a alavanca é essa válvula de 4 vias e 2 posições. Aqui nesse desenho à esquerda, que está sendo mostrado, né, é uma válvula semelhante a essa aqui. Ó. E essa válvula que está sendo apresentada, então já é uma válvula diferente. Nós vamos observar que também ela tem 4 vias. Ó, a pressão P, o retorno T, as 2 saídas A e B, que vão lá para o atuador. Então é uma válvula de 4 vias. Mas, por sua vez, ela tem 3 quadrados. Então é uma válvula que pode ter 3 posições diferentes. E a representação dela, o entendimento dessa simbologia, está mostrado aqui nessa figura. Por quê? Porque esse elemento interno que direciona o fluido ou bloqueia é chamado de carretel. Então esse carretel ele vai então ser deslocado longitudinalmente dentro do corpo dessa válvula e ele vai ser deslocado por uma força externa. Então aqui no caso desse entendimento que nós tivemos antes dessa animação, nós vimos que o acionamento era feito através de uma alavanca manual. Mas agora o acionamento é feito através dessas bobinas. Tá? Então quem já estudou um pouquinho de física, a parte elétrica, essa válvula é chamada de eletroválvula. Então ela recebe um sinal elétrico, cria um campo magnético, esse campo magnético então ele acaba empurrando o carretel para a direita ou para a esquerda, de acordo com o sinal elétrico recebido. E quando ambos os solenoides, que é o nome desse componente elétrico usado para gerar essa força magnética, quando ele é desenergizado, ou em outras palavras, quando ele é desligado, né, existem essas bolinhas aqui, as bolinhas estão representando uma mola. Então a mola vai fazer com que a válvula retorne à sua situação anterior. Qual a situação anterior? A posição central. Então, repetindo o conceito, quando esse elemento aqui, ó, é o solenoide, o nosso componente elétrico responsável pelo acionamento da válvula, for energizado, a válvula vem para essa posição aqui da esquerda, que é a posição cruzada. Quando o solenoide da direita for energizado, acontece o processo inverso. A válvula vem para a posição da direita, que é essa posição paralela. Quando ambos forem desenergizados, essas 2 molas aqui, que estão representando essa mola da esquerda e a da direita, elas vão fazer a válvula voltar à posição central, que é a posição que está sendo representada por esse elemento aqui. Ó. E esse elemento aqui do meio, ó, vocês observam que não é uma seta, parece uma espécie de um Tzinho. Tá? E esse T ele representa bloqueio. Então, nesse caso aqui, quando a válvula está na posição do meio, significa que todas as vias da válvula, ou todos os canais de acesso dessa válvula estão bloqueados. Como que eu consigo enxergar isso no desenho? Nós vemos aqui, ó, por exemplo, a pressão P, ó, ela está bloqueada aqui nessa região em vermelho. As saídas de serviço dessa válvula A e B, ó, esse ressalto aqui do carretel, ó, ele está bloqueando a passagem do óleo, então também está bloqueado. E o reservatório, ó, por sua vez, ele tem uma saída aqui,
está interligado internamente na válvula, mas ele não tem comunicação com mais nada, somente com ele mesmo. Então o reservatório não consegue se comunicar com as outras vias, porque o carretel da válvula está centralizado e está bloqueando tudo. E aqui nessa outra figura, tirada da nossa apostila de hidráulica, que também está disponível no Moodle, ela tem as regras, aqui é um resumo, tá? As regras elas são mais completas do que está aqui, mas ele tem um resumo das regras de identificação de válvulas direcionais. Bom, onde que eu vou encontrar essas regras? Tem um vídeo específico que trata da interpretação de simbologia para válvulas direcionais. É um vídeo que traz aí muitos detalhes, é um vídeo acho que deve dar praticamente 1 hora. Talvez seja um dos vídeos mais densos no sentido aí de conteúdo, mas ele tem bastante informações. E aqui nós temos nesse resumo, então, esse entendimento do significado dessas expressões que estão sendo usadas, quantidade de vias, quantidade de posições. Então, por exemplo, aqui tem um quadradinho que representa uma posição, nós temos uma entrada e uma saída, que seriam por onde o óleo estaria entrando e saindo. Então, seria uma válvula de 2 vias. Aqui, por sua vez, nós temos dois risquinhos, né, embaixo e um em cima. Então, uma válvula de 3 vias e o mesmo raciocínio para esse terceiro símbolo aqui, uma válvula de 4 vias. Aqui nós temos uma simbologia mais completa, porque ela já mostra o que está dentro do quadrado. Então, nós temos a válvula de 2 vias. Por que eu sei que é 2 vias? Porque se eu prolongar essa seta para cá e essa seta aqui na entrada, eu vou ver que então ela tem uma na entrada e uma na saída. É semelhante à válvula ao símbolo que representa 2 vias na parte superior. Aqui é uma via de passagem, aqui representa a posição de bloqueio, também 2 vias. Aqui seria uma válvula de 3 vias. Como que eu enxergo isso? Eu tenho que simplesmente pegar um lápis e riscar, botar um tracinho aqui e um tracinho aqui, indicando então que essa via está ligada com essa inferior e aqui essa via estaria bloqueada. E aqui a de cima, as 4 vias representadas aqui por essa posição cruzada, tá? Essa linha aqui está cruzando com essa. E uma válvula direcional, como nós vimos no slide anterior, ela é composta então pela junção desses elementos. Então, se nós olharmos nessa figura mostrada de uma simbologia de uma válvula de quantas posições? 1, 2, 3 quadrados. Então, a válvula aqui pode assumir 3 posições distintas e uma válvula de 4 vias, tá? Então, essas vias aqui, elas vão se repetir. Se eu puxar uma linha para cá, outra aqui, vou verificar que essas 4 vias são as mesmas 4 vias dessa posição central e o mesmo raciocínio aqui para a posição da esquerda. Ou seja, a válvula vai mudando a sua posição ou seu estado para indicar qual caminho que o óleo está seguindo. Então, nesse caso aqui, as bolinhas elas indicam intersecção ou conexão. Então, nesse caso, todas as vias da válvula estão comunicadas quando a válvula está nessa posição central. E o mesmo raciocínio, quando a gente aprende a hidráulica, ele acaba sendo utilizado na área de pneumática. Então, a pneumática aqui está fazendo essa animação, está fazendo uma junção daquilo que nós aprendemos anteriormente, ou seja, da interpretação da simbologia mediante a interligação da via de entrada com a de saída e a ligação da válvula com o atuador, e também o entendimento, a relação do entendimento da simbologia com o componente. Então, a simbologia está simplesmente retratando aquilo que está sendo feito com o componente hidráulico ou pneumático. Então, aqui nessa animação, o que nós encontramos? Uma eletroválvula, ou seja, o acionamento dela é elétrico, está aqui mostrado, representado aqui à esquerda. Esse solenoide, então, ele recebe essa energia, transforma essa energia elétrica em um campo magnético, que por sua vez, o campo magnético, se todo mundo já teve um ímã na mão, sabe que o campo magnético ele tem
a função de criar uma força de atração ou de repulsão. Então, um desses esforços está sendo criado aqui nesse carretel e que está fazendo ele se deslocar contra a força da mola. Assim que cessa a força do campo eletromagnético, a mola faz a válvula retornar ao seu estado, à sua posição anterior, e que é o que mostra aqui a simbologia. Então, quando energizada, o cilindro retorna. Quando desenergizado o solenoide, o cilindro ele avança por força dessa mola que está mostrada aqui. E essa bolinha aqui, ó, ela representa uma fonte de pressão. Não é a única forma de representação de fonte de pressão, mas é uma das formas utilizadas. E essa pressão aqui, ó, ela indica que o fluido está sendo deslocado, passa pela válvula direcional, chega ao atuador, e o atuador, então, uma vez que ele recebe esse fluido sob pressão, essa pressão é transformada em força, e a força, então, permite com que o cilindro realize algum tipo de trabalho. Logo aqui abaixo, então, nós encontramos a definição, a válvula direcional de 5 vias, então essa é diferente das demais. Tá? Se a gente fosse puxar os tracinhos que foram mencionados antes, nós iríamos observar, então, que existem 5 locais por onde esse ar comprimido, aqui já não é uma válvula hidráulica, uma válvula pneumática, esse ar comprimido estaria passando ou, né, saindo, né? Então, nesse caso aqui, como é ar comprimido, quando a válvula utiliza o ar, depois ela expele esse ar de volta para a atmosfera. Então, a válvula de 5 vias, 2 posições, com acionamento elétrico e retorno por mola. Nós teríamos, então, esse entendimento dos vários acionamentos responsáveis para que a válvula possa estar mudando o seu estado de trabalho ou a sua posição. Muito bem, outro componente essencial para se compreender um circuito hidráulico é chamado de válvula de retenção. A válvula de retenção é um componente muito simples de se compreender, tá? E ele é de uso cotidiano. A maioria de nós já teve contato com a válvula de retenção, assumindo diferentes formas, diferentes tecnologias. Assim, a válvula de retenção, a função dela qual é? Ela libera a passagem do fluido em um sentido somente. No sentido contrário, ela vai bloquear o fluido. Para nós entendermos isso, é só, né, nós conseguirmos imaginar, né, esse componente aqui abaixo funcionando. Então, no caso, como ele está mostrado, se o fluido se desloca aqui dessa região em vermelho à esquerda para a região à direita, então a própria pressão do fluido tende a empurrar esse elemento cônico, que é o nosso elemento obturador ou de bloqueio, para a direita. Isso vai fazer com que o próprio fluido, né, haja no sentido de abrir a válvula e o óleo escoa livremente, então, da esquerda para a direita. Contudo, se ocorrer um processo ali de inversão, essa linha aqui, que está em azul, se tornar pressurizada e a linha que está em vermelho despressurizar, isso significa que o óleo então vai vir no sentido contrário. E quando o óleo vir nesse sentido da direita para a esquerda, ele vai empurrar o elemento obturador e ele vai então encaixar no assento da válvula e vai bloquear. Então ele não consegue, né, fluir do azul para o vermelho, somente do vermelho para o azul, e isso caracteriza então o funcionamento da válvula de retenção. A simbologia também mostra isso. Esse elemento cônico é esse chapeuzinho aqui, que é o assento. A bolinha representa o obturador, que é o que bloqueia, e o óleo consegue então se deslocar da esquerda para a direita, agindo contra a força de mola, e não consegue no sentido contrário. Quando o óleo vem aqui dessa região para outra, a bolinha vai encostar aqui no assento e vai bloquear a passagem do óleo. É importante assim salientar que essa molinha aqui, ó, muitas vezes, ela não é só uma mola que faz o obturador encostar aqui no assento quando a válvula está desligada. Em algumas aplicações, essa mola ela permite que seja gerada nela uma pré-carga. O que significa isso? Vamos imaginar que foi dada uma pré-compressão na mola. Então ela já está, né,
parcialmente comprimida, e para que essa pressão possa abrir a bolinha, essa pressão tem que ser superior a um determinado valor mínimo. Então vamos imaginar que a molinha veio de fábrica pré-ajustada com uma pressão de 3 bar. É uma pressão baixa? Para hidráulica é baixa. Tá? Então significa que somente quando esse fluido estiver com uma pressão acima de 3 bar é que a molinha então a bolinha vai agir contra a força de mola e ela vai ceder e vai permitir o fluido passar. Tá? Isso é muito comum também, nós vamos ver alguns exemplos de aplicação com componentes que trabalham com a válvula de retenção com pré-carga de mola. Mas muitos outros não, muitos outros, né, a mola tem uma carga tão baixa que qualquer pressão aqui já é suficiente para garantir que o fluido se desloque no sentido da válvula de retenção que está mostrado aqui. Vamos lá, outro componente então também já mencionado é a tal da válvula reguladora de vazão. Então nós fizemos a associação de que a vazão, que é a quantidade de fluido que se desloca por unidade de tempo, né, essa quantidade de vazão que está chegando ao atuador, ela possa ser ajustada. E a razão para isso está listada aqui, está descrito aqui no primeiro item, né? Restringe a área de passagem do fluido com o fim de reduzir a velocidade do atuador. Então, se por objetivo de projeto se deseja que o cilindro mude a sua velocidade, é só ajustar a válvula, reduzir essa área de passagem do óleo e, consequentemente, o atuador vai responder de acordo com essa quantidade de óleo que está chegando. Aqui nessa animação nós conseguimos observar isso, né? Então aqui se tem aqui uma regulagem, né? Tá? Aqui da área de passagem do fluido, você está mexendo nesse cursor, né? No sentido de abertura ou fechamento, no sentido de aumento desse número de 0 a 10 é a abertura da válvula, de 10 a 0 é fechamento. E isso nós conseguimos observar à medida em que esse obturador, que tem o formato aqui de uma agulha, né, ele vai abrindo e fechando, permitindo maior ou menor passagem do óleo e, consequentemente, nós estamos cumprindo a função de regulagem de vazão. Mas o interessante é observar o seguinte, que nós temos dois tipos de componentes, o da esquerda e o da direita. O da esquerda, o óleo ele vai ser regulado tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, porque ele é obrigado a passar na mesma região. Então esse componente está representado aqui por esse item comercial. Tá? Então eu peguei uma foto ali do Google, né, e coloquei, ele está mostrando a simbologia que vem junto com essa válvula hidráulica, a manopla aqui, que tem a escala para indicar quanto essa válvula está aberta, quanto ela está fechada, e a simbologia. Então, lembrando a vocês o seguinte, que a função dessa válvula é restringir. Outro verbo que foi usado anteriormente era estrangular a linha. Então, essa linha aqui, que tem essas duas linhas curvadas, elas estão representando, assim, de uma forma didática, essa questão de restrição ou de estrangulamento da linha com o objetivo de alterar a área de passagem do fluido. E a seta, mais uma vez, está indicando que esse componente ele é regulável. Tá? Então ele vai regular tanto no sentido para a esquerda quanto no sentido para a direita. Mas, né, como comentado, a válvula aqui da direita ela vai regular somente no sentido, que é o indicado na seta, de A para B. Por que ela só regula no sentido de A para B? Porque nós temos o elemento apresentado no slide anterior, que é a válvula de retenção, conectado em paralelo com a reguladora de vazão. Então, olha só, quando o óleo vai de A para B aqui por baixo, a válvula de retenção, a bolinha, ela encosta no assento e não permite o óleo passar por aqui. Então, o óleo é obrigado a passar pela regulagem. Em outras palavras, de A para B é regulado. De B para A, o que vai acontecer? O óleo, assim como qualquer tipo de fluido, ele sempre vai pelo caminho mais fácil. Então, quando
o fluido tiver com pressão B superior à pressão que está em A, significa que ele vai se deslocar de B para A e ele pode passar aqui pela restrição, que oferece resistência, ou ele pode vir aqui por baixo. E quando ele vem aqui por baixo, né, lembrando o slide anterior, ele vai empurrar a bolinha para frente e vai passar livre. Então de B para A ele não regula nada, ele simplesmente passa. E de A para B ele vai regular de acordo com a regulagem que foi feita pelo operador da máquina. Ele pode abrir ou fechar mais essa válvula. E a válvula de alívio está representada aqui. A válvula de alívio não, a válvula de retenção está representada aqui na animação. Então, quando o fluido vem nesse sentido contrário, a pressão empurra a bolinha e o óleo passa sem nenhum tipo de resistência, ou seja, sem nenhuma regulagem. Bom, vamos agora fazer uma breve associação com uma máquina injetora de plástico. Tá? As máquinas injetoras, assim, de modo geral, elas predominam nas versões hidráulica e eletrohidráulica, por uma série de aspectos que não vão ser mencionados aqui. Atualmente, né, já existe uma tendência das máquinas serem elétricas, mas ainda existe ali para os países mais desenvolvidos, daquilo que se está vendendo, aproximadamente 50% das novas injetoras elas são elétricas. Os outros 50% elas se dividem em injetoras eletrohidráulicas ou híbridas. Tá? Então, as injetoras elas são um exemplo de máquina que utiliza muito a hidráulica. Tá? Então, aqui nós vamos fazer uma associação simplesmente para ver o funcionamento de um circuito hidráulico de uma injetora antiga, tá? Porque as injetoras antigas elas poderiam vir na versão totalmente manual. E como nós estamos numa introdução ao assunto, não há sentido em trabalhar com uma injetora eletrohidráulica moderna, porque ela envolve uma quantidade expressiva de assuntos que nós não vimos e não vamos ver nesse curso, porque nós já estaríamos aí falando de uma hidráulica avançada, a qual é vista aí basicamente nos cursos de engenharia de controle e automação. Então não é o foco desses nossos cursos. Nossos cursos eles estão relacionados a outras áreas, então nosso objetivo é ter uma associação, até mesmo para ter uma compreensão do uso desses componentes hidráulicos com alguma aplicação. Então uma máquina aqui de injeção, ela é dividida em duas partes principais, né, que é a unidade de injeção e a unidade de fechamento. Então nós vemos aqui, por exemplo, que a nossa unidade de injeção ela vai precisar basicamente de dois movimentos, que é esse movimento desse parafuso, tá, que é o responsável ali pela parte de injeção do plástico. E esse movimento do parafuso ele é tanto rotativo quanto linear. Então o parafuso se desloca aqui para a direita para que esse plástico possa ser injetado no canhão e se desloca também rotacionando. Então, para o movimento de rotação, nós vamos ter aqui um motorzinho responsável por essa rotação, e pelo movimento de translação, o movimento linear, nós vamos ter o cilindro, que uma vez que ele recebe o fluido hidráulico sob pressão, ele vai empurrar esse canhão com uma velocidade controlada. E aqui na nossa unidade de fechamento, nós vamos também ter o cilindro hidráulico, que vai ser o responsável aqui pela abertura e pelo fechamento e pelo travamento desse molde. Tá? Então, basicamente, sem entrar em detalhes do processo de injeção, tá? Eu só quero me ater a esses componentes, que é o que nós vamos depois fazer uma breve associação com o circuito hidráulico, que é o que está mostrado nessa animação, né? As duas partes principais, entendendo que existem outros atuadores, mesmo hidráulicos, que não estão sendo contemplados nessa aplicação. O que é colocado de adicional nessa animação é a parte aqui da simbologia, né, da transformação de energia hidráulica em força através do cilindro hidráulico, ou da transformação da energia hidráulica em rotação através desse símbolo aqui, que é um motor hidráulico. Observem que a seta está apontando para dentro, ou seja, indicando que o fluido hidráulico está transformando energia hidráulica, que seria pressão e vazão, em energia mecânica. Então aqui nesse eixo do motor hidráulico ele vai estar transformando isso em rotação,
e no torque, né, que é a força rotacional que é transferida do motor hidráulico aqui para a rosca, tá? Então aqui nós temos um exemplo, por exemplo, aqui de um vídeo, né, que eu baixei do YouTube. Um vídeo que eu baixei do YouTube que mostra uma injetora manual, tá? Que é uma injetora basicamente que, né, já não se encontra mais nos mercados, pelo menos dos países mais desenvolvidos. Eu acredito até que em alguns países emergentes ainda elas sejam encontradas, mas os movimentos de uma injetora moderna, com segurança, automatizada, com sistema de processamento através de CLP ou microcontrolador, são todos contemplados aqui, tá? Então esse tipo de estudo é que nós vamos associar em um circuito hidráulico básico e manual que vai ser apresentado na sequência desse vídeo. Eu vou finalizar o vídeo aqui para não torná-lo muito prolongado. Agradeço então para quem assistiu até aqui. Na próxima, na sequência da aula, a gente continua estudando isso.